Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado e mais um despertar abençoado, divino, rico e poderoso que o Senhor moveu para nós, poder estar contemplando mais um novo dia de vida, mais um novo de Deus que amanheceu na minha e na tua vida. Eu declaro a paz do Senhor em meio a qualquer situação do qual você enfrentará hoje, do qual você já está enfrentando. A paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento, a paz de dentro para fora. Seja como estiver o exterior ao teu redor, do lado de fora, pode estar um caos e aos nossos olhos parece que não tem solução. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, te dará sabedoria para lidar com todas as coisas. Preciso te falar algo da parte de Deus. Se você está vivo, de pé, amanheceu em mais um dia, Deus tem um zelo pela tua vida e Ele quer fazer algo através da tua vida. Eu não sei se você já se rendeu aos pés de Jesus, entregando a tua vida na mão de Deus em nome de Jesus, ou ainda está esperando mais alguma coisa acontecer. O amor de Deus, irmãos, não é igual ao nosso. Para se achegar em mim, teve que acontecer coisas que aos meus olhos, em primeira instância, não foi bom. Mas hoje eu glorifico a Deus. Foi o único jeito dele chamar a minha atenção para me reconhecer que o caminho que eu estava levando fora dele era o caminho de pecado, era um caminho mau, um caminho fora da vontade de Deus. E por mais que parecia ser tão normal, tão básico, tão monótono, cômodo, não é o caminho de Jesus. Você pode ter a tua família, pode ter uma estabilização legal da parte profissional, pode estar legal emocional, fisicamente, mas se a tua comunhão espiritual com Deus através de Jesus não tiver buscando alinhamento, você aos olhos de Deus está apagado. Você se enquadra nas trevas e não na luz. João 8,12, Jesus vai nos falar que aquele que o segue não andará em trevas, pois achará a luz e vida. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz. Por onde for, Deus vai te dar sabedoria. E vida após essa vida, vida eterna. Amém? Então se você está de pé hoje, se você já está no seu trabalho, se você já está fazendo, cumprindo a tua agenda, que às vezes tem sido prioridade em todas as coisas, mas você esquece de um detalhinho muito importante, que antes de você cumprir a tua agenda, antes de você sair para os seus afazeres correndo, lembra de quem te acordou, que Ele não esqueceu de te despertar. E é tanta hipocrisia às vezes da gente falar que não temos tempo. Misericórdia, que o Senhor te alcance o quanto antes para você enxergar que o tempo que você tem aqui, o principal é para Ele. Aleluia, para que depois aqui você possa descansar com Ele. Disse Jesus em João 14, a partir do verso 1, verso 1, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em mim e também em Deus. A casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito que eu irei e voltarei para o buscar, e aonde eu estiver vocês estarão. Se você não estiver no caminho de Jesus aqui, quando Ele voltar, não vai ter como você estar com Ele depois daqui. Aleluia. Priorize o teu acordar, priorize o teu amanhecer, priorize os teus dias de vida aqui nessa terra, no caminho de Jesus. Foi Ele que colocou esse sopro, qual puxamos pela nossa narina e soltamos pela nossa boca. Quando puxa pela narina, envolve o pulmão. E lá em Gênesis, no comecinho, depois que Deus criou o homem, e quando Ele soprou o fôlego divino pelas narinas, o homem passou a ser vivente. A palavra diz especificamente pela narina. A narina, quando sopra pela narina, envolve os pulmões. Então esse ar que você está respirando, cada ar, cada batida do seu coração merece um glória a Deus. Eu não sei como que você está em comunhão com Deus, como você se encontra, mas hoje é um novo dia, um novo mês, uma nova hora para você se colocar mais nos caminhos do Senhor. Aleluia. Mês 7, louvado seja Deus pelo mês que passou, que Ele cuidou e até aqui nos ajudou. Glorifique a Deus em todos os momentos. E o Senhor me levou em Provérbios 1, aleluia, de acordo com o dia 1, eu fui no versículo 7, para se enquadrar com mês 7, aleluia, e... Deus abençoe.
Eu quero compartilhar com os irmãos o que diz o Provérbios 1, o versículo 7. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu achar aqui, meus irmãos. Provérbios 1. Louvado seja Deus. Achei. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os insensatos, os tolos, os que não querem viver no temor ao Senhor. É esses que, às vezes, coisas acontecem em vidas de certas pessoas que elas não entendem por desprezar a sabedoria de Deus. E se por hora ou outra, pessoas enviadas de Deus for falarem, essas pessoas vão desprezar a palavra do qual está sendo movida da parte de Deus. Amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Você entende que para uma vida ser sábia aqui nessa terra, é só ela obedecer os princípios de Deus através de Jesus. Uma vida para se tornar sábia aqui nesse mundo tão corrupto, mundo maligno, do qual já pertence ao diabo, príncipe do ar. Aleluia. É só obedecer a Deus, que no meio desse mundo sujo, você é algo limpo da parte do Senhor. No meio do mundo escuro, você se torna uma luz para uma vida que se encontra na escuridão. Quando você teme a Deus, você está se achegando à sabedoria de Deus. É o principal, você percebe que não precisa muito de enfeitar. Muita gente conhece a palavra de Deus, conhece versículos e capítulos, mas não obedecem. E se não obedecem, elas não são sábias. É verdade. Podem ser inteligentes ao ver natural em cima do que elas estudaram aqui, mas a sabedoria do alto, aleluia, que é a que edifica e nos fortalece aqui na terra, tem que temer ao Senhor. Tem que ter reverência ao Deus do céu, da terra e de todo o universo. E se ainda você não se achegou a isso, é o primeiro passo. Se você não teme a Deus, não tem como você falar que ama a Deus. Você pode estar fazendo muitas coisas, mas o teu temor ainda não tem se achegado ao céu. Você não tem se preocupado quando você faz algo que é fora da vontade de Deus. Você ainda não teve encontro com Jesus. Se você não se incomoda por estar vivendo uma vida totalmente ao contrário do que Deus já estabeleceu para você no caminho de Jesus, você ainda não teme ao Senhor. Você ainda não tem reverência a Deus através de Jesus. É como se você estivesse negando o socorro do céu. É como se você estivesse negando o próprio Deus quando você nega o Filho. O próprio Jesus fala em certa passagem, um dos seus evangelhos, se encontra em Lucas, Mateus e Marcos, que aquele que negar o Pai, negará o Filho. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim, Jesus fala. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus fala também, recitando em outra passagem, que aquele que não confessar Ele publicamente diante dos homens, não será confessado diante do Pai que está no céu. Então o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos, os tolos, têm desprezado esse conhecer da palavra. E andam perdidos, sem saber. Andam correndo para um lado para o outro, tentando se encher de coisas que não enchem e não preenche, apenas são momentâneas. Eu trato isso como doses. Doses envolve coisas curtas. E essas pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, a sabedoria do céu, elas vivem de doses curtas, elas vivem de momento, de emoções, elas vivem de prazeres que ao primeiro ver parece ser bom, mas depois vê o quanto se afundaram. Essas pessoas às vezes vivem de um final de semana, de uma sexta, de uma madrugada, que esperam esse dia para deixar totalmente se entregar ao lamaçal da escuridão, ao lamaçal de vícios, ao lamaçal de drogas, bebidas, noitadas, madrugadas, coisas que vão incendiar o inferno, né? Coisas que o diabo se alegra, mas Deus ao mesmo tempo se entristece. Se entristece no modo de Ele já ter enviado o teu filho há 2025 anos atrás e você ainda está fora do caminho do Filho. Você ainda está brincando com a tua salvação. Você ainda está
desperdiçando a palavra que, através do poder que há nessa palavra, da sabedoria, o próprio Deus tudo criou. E disse Deus lá em Gênesis: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom separar as trevas da luz. Foi tudo através do haja, da palavra. Então esse haja, a palavra de Deus, o verbo, aleluia, o verbo se tornou carne e passou a caminhar no meio de nós, Cristo Jesus. E não tem cabimento você desprezar algo que envolve a salvação para a tua vida. Então o próprio céu, vamos falar assim, entristece, né? Mas você fere o céu. Além das transgressões aqui na terra, você transgride também com o céu. Aleluia. Então a palavra, a reflexão para esse novo mês, que todo mundo às vezes se põe em planos, se põe em afazeres, em dedicações, em coisas que vão cooperar para o bem. Preciso deixar claro aqui que quando coopera para o bem não é fácil. Quando coopera para o bem espiritual, físico, da alma, não é fácil, exige muito esforço. Então que você possa se esforçar nesse mês. Eu já declaro a presença de Deus te enchendo, né, te fortalecendo com o poder do alto, com a glória, com o poder do céu, derramando toda a ousadia através do Espírito Santo, para que você dê espaço a partir de hoje no teu coração para Deus habitar, para que você possa verdadeiramente falar que Ele está no controle da sua vida, que é quando você deixa de assumir o controle. E o deixar de assumir o controle não quer dizer que você não vai mais agir. Deus precisa da tua parte. Lembra Lázaro, quando ele chegou depois de 4 dias e falou para Marta tirar a pedra? Se ele quisesse, ele soprava e com o sopro ele esmiuçava aquela pedra. Mas ele precisava da parte do homem. Ele precisava da nossa parte, do nosso marchar. Então, quando eu falo descansa no Senhor, não é para você parar e esperar as coisas cair do céu. Descansar no Senhor é confiar em quem você está entregando o seu dia, a tua vida, a tua família, teus planos, projetos, e crer que Ele pode, glória, aleluia, e crer que Ele pode fazer, que Ele é poderoso para fazer, amém? E se não tiver o teu temor a Deus, não tem como nada da parte do Senhor começar na tua vida. Não tem como você falar que está vivendo o propósito de Deus se ainda você não tem reverência a Deus, se ainda você não se preocupa em se afastar de coisas que Deus já quer te tirar faz tempo. Se ainda não tem isso na tua vida, eu preciso te falar que ainda você não começou a viver o propósito. Quando você se incomodar com as coisas ruins, com coisas que você sabe que não edifica e sim prejudica, o temor do Senhor está começando a entrar na tua vida. Então quanto mais você se esvaziar das suas vontades, seus desejos, do seu eu, e descansar e fazer o que agrada a Deus, sabe quando você faz o que agrada a Deus, aleluia? Quando você não faz o que você quer. É verdade. Um dia eu conversando com um abençoado, e o Senhor moveu ali poderosamente o encontro com aquela pessoa do qual eu nunca tinha visto. É assim que Deus trabalha. E a pessoa falava muito, a gente tem que curtir, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que aproveitar. Só falava isso. E Deus foi dando sabedoria nas palavras. Sabedoria do alto, da parte do Senhor, não minha. É o Espírito Santo que opera no meio de nós. A palavra fala que quando a gente estiver de frente a alguma sinagoga ou algumas pessoas, algum escriba, seja quem for, se você estiver diferente com alguém para estar falando a palavra de Deus, Deus fala, só preciso que você abra a boca, que meu Espírito Santo falará através de vós. Amém? E essa pessoa falava muito de curtir. Tem que aproveitar, que não sei o que, que não sei o que. E eu falei assim, você imagina você fazer tudo que você tem vontade? Tudo que está passando aí na sua cabeça agora. Ia dar bom? Falei para ele, você acha que você ia estar aqui agora, nesse momento? Ele parou. Não é assim, eu falei, a gente está falando disso. Eu falei, você imagina você fazer tudo que dá vontade na sua cabeça? Não, algumas coisas. Eu falei, a hora que você não querer mais fazer essas coisas que te dá vontade, e você esperar, né, resposta, direção, sinal, seja o que for, mas não fazer o que vem na sua cabeça, você vai passar a estar fazendo a vontade de Deus. Quando você fugir do teu eu, quando você fugir do que você acha que é. É muito forte isso, irmãos, porque você vai estar esmagando a tua carne, você vai estar mortificando a tua carne, matando ali em espírito, uma guerra
Porém, o espírito está sempre pronto. Aleluia, Jesus vai dizer para os discípulos. Mas a carne é fraca. Quando fala que a carne é fraca, né, tem muito sentido, muita reflexão nessa palavra, né? O espírito está pronto, o espírito está pronto, sempre vai estar pronto. Mas nós temos que nos armar em Cristo Jesus, nos revestir de toda a armadura de Deus, para quando vier as astutas ciladas do inimigo, a gente não cair nas tentações. Então a nossa carne tem que estar revestida em Cristo, para que o espírito seja avivado em nossa vida. Aleluia. Deus abençoe. Guarde essa terça-feira maravilhosa. Só dela ter se iniciado na nossa vida, ela já se torna boa. Só dela ter começado na tua vida já é motivo de você se alegrar e glorificar a Deus por isso. Amém? Deus te abençoe.